Olá, boa noite. Vamos dar um tempinho para os nossos amigos que estão chegando, que estão aí se organizando. Todo mundo aí se preparando. Se conectando, ok? Podemos começar? Mais um pouquinho. Vamos lá? Boa noite a todos. É com imenso prazer que venho aqui novamente falar com vocês um pouquinho sobre essa doutrina tão maravilhosa, um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, agradecendo sempre a oportunidade que a casa nos oferece, de estarmos, mesmo que distantes, podendo passar um pouco mais dos ensinamentos. Vamos nos preparar, relaxar da melhor forma possível, cada um aí na sua casa. E para darmos início, vamos à nossa prece inicial. Gostaria então que todos fechassem seus olhos. Vou ligar uma música aqui para a gente se concentrar melhor. Então, com os olhos fechados, acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos. Vamos mentalizar a figura amiga de Jesus, os amigos espirituais, que possam, nesta noite de hoje, se fazer presente em cada um dos lares que se proporam a assistir neste dia essas palavras de ensinamento. Que essas palavras sejam de fácil acesso ao coração de cada um que aqui está conectado com a gente. Agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita do dia de hoje. Agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos fraternalmente através desta comunicação tão maravilhosa que o Senhor nos possibilitou. Não estamos juntos fisicamente, mas com os corações unidos. Damos então ao Pai iniciado os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigada. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para hoje, separamos um tema que parece um pouco quanto bibliográfico, mas de suma importância para nós espíritas, porque hoje iremos falar sobre Allan Kardec, a doutrina espírita. Este é o tema de hoje. E devemos falar sobre esse homem que foi crucial para a nossa doutrina. Então, como poderia fazer compreender e ter entendimento dessa pessoa que para nossa doutrina se desenvolver dependeu muito, muito dela. E essa pessoa nasceu aos 3 de outubro de 1804 com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail.
vamos entender quem foi Rivail, para que então consigamos entender o porquê da nossa doutrina e porque ele é tão importante para nós. Muitos de vocês já devem ter visto o filme sobre ele ou ouvido falar, mas hoje trouxemos alguns pontos importantes para discutirmos aqui, para que a gente tenha, enfim, um entendimento exato de quem foi Hippolyte Denisard Rivail. Hippolyte nasceu em Lyon, na França. Contudo, os seus primeiros estudos foram na Suíça, na escola de Pestalozzi. E o método pestalozziano de ensinar, ele fazia com que seus alunos aprendessem a desenvolver o raciocínio por si mesmo, a analisar as suas intuições, a buscar as suas próprias respostas. E isso fez com que ele se tornasse um célebre pedagogo e um dos grandes propagadores do sistema de educação. Esse sistema de educação, ele acreditava muito na instituição família e, sobretudo, nas mães, porque elas eram e são as primeiras mestras dos seus filhos. Daí, então, elas serem o centro da educação infantil. Tanto que ele se tornou grande influência para a reforma da educação, tanto na França quanto na Alemanha. Ele foi nascido em religião católica, mas educado em um país totalmente protestante e sofre muita intolerância por conta disso. É então que, a partir dos seus 15 anos, ele vai empenhar longos anos de estudo a fio, silencioso, pretendendo uma reforma religiosa. A sua ideia qual era? Era unificar todas as crenças, mas para isso faltava-lhe um elemento indispensável para a solução deste grande problema. Lecionou como pedagogo incontestável de autoridade em química, matemática, astronomia, física, fisiologia, anatomia comparada e francês. Conhecia profundamente o alemão, inglês, holandês, assim como eram sólidos os seus conhecimentos em latim, grego, gaulês e línguas novitalinas ou neolatinas. E todo esse seu conhecimento, todo esse seu cabedal pedagógico fez com que ele exercitasse a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de que pudesse posteriormente vir a desempenhar a gloriosa missão que lhe era reservada. Acontece que em 1854, Allan Kardec ouve falar através de seu amigo Fortier, também grande pesquisador, pesquisador emérito do magnetismo, ele ouve falar pela primeira vez sobre as mesas girantes. E ele vai ver o que acontecia nesses salões, porque era muito comum a essa época, as manifestações eram várias dessas mesas girantes, era um modismo inclusive, e elas despertaram o seu interesse. Começa então a exigir provas, começa ali a tecer uma observação mais profunda daqueles fatos que eram amplamente divulgados pela imprensa francesa, inclusive. Muitos têm a ideia de que a mediunidade, ou seja, o fenômeno mediúnico, seja atribuída apenas aos espíritas, né? A forma de comunicação dos espíritos, seja de uma forma ou de outra, que seria uma coisa atribuída apenas aos espíritas, mas
Isso, gente, é o fenômeno mediúnico, ele acontece há muitos anos. Aliás, muito mesmo antes da época de Jesus. E muito narrado também em grandes parábolas de Jesus. Mas vamos chegar lá. Porém, a época de Kardec, muitos são os fenômenos mediúnicos. Estava acontecendo muitos os fenômenos das mesas girantes e também em outros países haviam muitas manifestações. E isso acabou despertando a curiosidade. E com a curiosidade a gente tem o quê? Traz também os aproveitadores das novas situações, traz também os charlatões, como ainda acontece até hoje, infelizmente. Mas Kardec, como exímio estudioso, examina antes de negar ou afirmar qualquer coisa de princípio. Explica a sua convicção e sustenta sua crença apoiada em raciocínios e fatos. Retira então todo o misticismo e examina os fatos das mesas girantes. Ele vai começar a realmente estudar o que acontecia ali, tirando tudo que havia de meio místico, supersticioso naquela situação. É então que ele começa a receber muitas mensagens através das médiuns, muito jovens inclusive, Julie, de 14 anos, e Caroline, de 18 anos, dentre outras médiuns que contribuíram também para que ele chegasse à conclusão final do seu trabalho. Qual foi a sua constatação? Que ali efetivamente havia manifestação inteligente produzida por espíritos de homens que já deixaram a Terra. Assim, cabe salientar nesse momento que a doutrina espírita não foi elaborada por Allan Kardec. Conseguem compreender? E ele também não era médium, não foi ele que recebeu as mensagens. Coube a ele o quê? O trabalho árduo de copilar, de separar, de condensar, de coordenar todas as comunicações espíritas que eram recebidas. Inclusive, ele começa a receber de vários outros lugares, no mesmo sentido, pois ele começa a ver mesmo a doutrina que estava por trás de tudo aquilo. E essa tarefa só poderia ser delegada a esse honrado e incansável homem estudioso. Abandona então as mesas girantes, pois elas tinham sido apenas a introdução e o começo para despertar a sua atenção e começa a realmente a aprofundar-se na doutrina que abrangerá todas as questões de interesse da humanidade. Homem de caráter frio, calmo, observou os fatos e, através das suas observações, deduziu o quê? As leis que regiam esses fatos mediúnicos. Ele foi o primeiro a dar a ela, a mediunidade, uma teoria, a formar um corpo metódico e regular. Isso é de estudioso, né? Então ele vai demonstrar o quê? Que os fatos que eram tidos como sobrenaturais, como coisas de outros planetas e enfim, na verdade não era nada disso. Ele era sim submetidos às leis e encaixavam-se inclusive sob os fenômenos de lei da natureza. Ele é um fenômeno natural, deixando assim de lado como o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos de superstição. Então, ele faz com que caia por terra toda essa superstição que havia atrás dessas mesas girantes ou dessas comunicações através de seus estudos. É assim que nasce a doutrina espírita. Conseguem compreender? Então, Allan Kardec não foi nem quem escreveu, nem quem redigiu
ele teve apenas o trabalho, apenas não, né, gente? Porque não foi um trabalho fácil, aliás, um trabalho árduo de compilar todas aquelas manifestações e criar um método para que elas fossem se encaixando. Então, ele foi o grande coordenador dessas comunicações. Em vez de fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz: não há fé cega não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Vejam, aqui ele está querendo dizer que para uma fé ser inabalável, ela tem que encarar a razão. Ele diz mais: a fé, uma base se faz necessária, e essa base é a da inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, é precisamente ao dogma da fé cega que se deve o ser de hoje tão grande número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. O que ele está querendo dizer? Que a fé não é que tem que ser uma coisa para você ver para crer. Não é isso. Mas a fé, ela tem que fazer sentido. Ela tem que se conectar à sua razão. Ela tem que fazer parte do seu raciocínio, da sua liberdade de ir e vir, do seu livre-arbítrio. Ele atribui grande número de incrédulos, por quê? Porque a fé, quando ela é cega, quando ela não se baseia em razões, ela faz com que muitos deixem de acreditar, porque uma hora ou outra ela vai cair por terra. E mais, ele vai explicar o quê? Que o fenômeno mediúnico é de natureza orgânica. O fenômeno mediúnico é do homem, ou seja, a pessoa que tem a mediunidade, ela tem em seu organismo essa predisposição, mas que o grande fenômeno do fenômeno é a transformação moral do indivíduo. Por que ele fala isso? Porque, olha, nós vamos morrer, isso é fato, mas nós vamos transferir vibratoriamente de uma faixa para outra. Nós vamos nos defrontar e ver que há vida. E essa vida vai ser o verdadeiro resultado da nossa planificação. Aquilo que fizermos, naturalmente, é o que encontraremos. É a sementeira, a parábola dos talentos, a que Jesus se refere com tanta beleza. Veja, ele vai trazer para nós o quê? Que a doutrina espírita vai ter como princípio basilar a imortalidade da alma. A bênção concedida por Deus é através da razão que nos apresenta o Consolador prometido. O Consolador prometido. Você vai dizer, como assim? Por que a doutrina seria o Consolador? Gente, quando dizemos isso, é porque não há consolo maior do que trazer de volta a pessoa querida que a morte abateu. É dizer para ela que há vida e que vive intensamente. Eu te espero do lado de cá. Vamos voltar a nos ver, viver no esplendor do reino dos céus. Vamos construir um mundo novo. E a morte não extingue isso. Divaldo conta em uma de suas palestras, aliás, foram muitas as palestras que eu tive a oportunidade de assistir antes de falar com vocês, e eu gosto muito,
Inclusive, deixo aí um recado para vocês que assistam. Neste momento, a gente precisa muito ouvir e encher os nossos corações com palavras boas, de otimismo, iluminar os nossos pensamentos. E nada melhor como aquelas pessoas que sabem falar aos nossos corações. E eu amo ouvir Divaldo. E vamos ao caso. Divaldo conta que em uma de suas palestras, em um dos seus atendimentos fraternos, já passava-se lá da 1h da manhã, quando ele viu adentrar uma velha conhecida sua trazendo ali uma senhora. Eu vou contar sucintamente, mas quem tiver a oportunidade de assistir a palestra, ele conta com uma riqueza de detalhes que é indiscutivelmente melhor do que eu vou narrar aqui para vocês. E essa conhecida traz essa outra mulher. Ele pede que elas têm que esperar o final do atendimento, pois faziam-se muitas filas para esse atendimento fraterno. E quando por fim ele consegue atender aquela pessoa, ele estava numa depressão profunda. E a amiga dele lhe diz: Divaldo, olha, essa minha amiga, ela perdeu seu filho. Seu filho acabou de morrer. E ele diz: meu Deus, o que eu vou dizer para uma mãe que acabou de perder o seu filho? E então ele chama: olha, minha senhora, não há palavras que consolem o coração de uma mãe num momento como esse. É então que ele vê adentrar por trás dessa senhora a sua mentora, Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles diz: parabenize-a. Ele não entendeu muito, mas como a mentora estava pedindo, resolveu obedecer. Parabenizar, mas vamos lá. Olha, minha senhora, meus parabéns. Então, quando ela olha para ele: o senhor é um monstro. O senhor está me parabenizando. O meu filho morreu. Ele foi assassinado. Então, minha senhora, estou parabenizando a senhora porque justamente o seu filho vive. Porque veja bem, a senhora é mãe da vítima. O seu filho foi vítima dessa situação tão horrível e tão cruel. Foi então que ele foi narrando para aquela mãe que saiu daquele seu momento e foi narrando para ela qual era a felicidade, embora no momento horrível, de ser a mãe da vítima. Foi então que ele disse: pense bem, a senhora é mãe da vítima, o seu filho vive para a vida eterna. Mas a mãe do outro, do algoz, ele tem uma vida morta. Provavelmente já está numa penitenciária, ou numa cadeia, ou então, se for menor, um lugar mais adequado. Mas imagine se a dor dessa mãe não é igual ou maior que a sua dentro das condições dela. E ela não conseguia entender muito, foi então que calmamente ele foi explicando. E quando ele estava narrando e explicando para aquela mãe, a mãe não do seu coração, ele vê um espírito muito bom se aproximando, trazendo junto um jovem de uns 16 anos. E era nítido desse jovem que ele tinha sido alvejado na cabeça e no coração. E então essa senhora se aproxima de Divaldo e diz: Divaldo, acalme-a, fale para ela que a mãe dela está aqui e que acabo de receber o meu neto há 9 dias. Agora eu vou cuidar dele, ele vai precisar dos reparos necessários, mas que ela fique tranquila que ele está com a sua avó.
e deu o nome da mãe dessa pessoa que estava ali com Divaldo. E Divaldo fala para ela: olha, minha senhora, está aqui ao meu lado a sua mãe, fulana de tal, acompanhada de seu filho. E ela diz: meu Deus, o meu filho vive, ele está com a minha mãe. E ele diz: sim, essa é a maravilha, é de saber que existe vida. E então há uma comoção, quando então o filho, muito ainda fraco, decide e consegue, através de permissão, porque é muito difícil, gente, o momento da desencarnação, ele consegue mandar uma mensagem para sua mãe, dizendo: olha, mãe, para ela, para que ela soubesse que era realmente ele: mãe, sou eu. Estava com você, eu ia para o meu curso noturno, quando o meu amigo fez os 2 disparos e eu caí em seus braços. Foi uma comoção geral. Era realmente o seu filho. E então ele assina, e após a comunicação, ela pega uma carteira de identidade dele e mostra: olha, é igualzinho a letra dele. Foi exatamente isso que aconteceu. E ainda tem mais dessa história. Mas eu vou deixar para vocês assistirem a palestra e saber mais um pouco sobre essa história. O que eu quis trazer aqui com essa maravilha narrada por Divaldo para cada um de nós é trazer o conforto necessário, é saber que a vida continua, é saber das belezas, da imortalidade da alma, é saber que a reencarnação está aqui para nós, para nos melhorarmos uns aos outros, é para estarmos em família, porque devemos uns para os outros. E isso, gente, é essa doutrina tão maravilhosa e tão grandiosa que vai nos explicar, vai nos trazer esclarecimento da onde vim, para onde vou, o porquê da minha existência. Olha quanta coisa, quanto a gente precisa estudar, quanto a gente precisa aprender. A gente precisa estudar porque para a gente amar, a gente precisa entender, compreender. E enfim, o amor permanece e nos vincula. E o Espiritismo dá esse vínculo de que a morte não interrompe a vida. Morrer não é a etapa final do processo. É a interrupção momentânea. Mas ter suas raízes nas existências passadas. O amor, ele vai transbordar as barreiras. Nós estamos diante da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, da volta do Senhor. Jesus não nos deixou órfãos. Ele prometeu que mandaria um advogado para nos interceder, um consolador para nos orientar, uma voz para repetir as doces lições, dizendo-nos coisas novas pelo mundo e dizendo que as pessoas se amem. E aqueles que têm Jesus como Messias, que se apeguem temente a Ele, porque as dores, elas virão. Passaremos por dificuldades, passaremos por sofrimentos, talvez tão profundo,
mas é preciso que encontremos a paz para nos fortificar para as coisas que vão acontecer. Jesus é esse amigo e benfeitor da humanidade que está no leme, mas é necessário que abramos os nossos corações, qual fez Allan Kardec, o egrégio codificador, aos pioneiros espíritas de ontem, de hoje, ajudando ao próximo, construindo já um mundo de regeneração. Nós triunfaremos se o amor se transformar em caridade que liberta. Só através do amor seremos dignos de viver nesse planeta. O sentido da vida é amar. E é isso que eu tinha para falar para cada um de vocês nesta noite de hoje. Vamos então, vou aqui novamente colocar um som para a gente se despedir fazendo a nossa prece final. Fechamos os olhos para agradecer ao Pai por esta noite de hoje, por agradecer os amigos que vieram ao nosso lar, em nosso auxílio. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo lar que temos. Não importa como ele é o lar que se faz necessário para a minha transformação, para a minha melhora. Agradeço, Pai, ao meu corpo físico, que através dele que eu posso passar pelas provas que aqui escolhi. Agradeço, Pai, os meus sentidos, pois através deles consigo perceber o seu amor, a sua presença. Agradeço, ó Pai, por tamanha beleza que é a vida, que possamos dar graça a tudo, às flores, aos animais, aos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Que possamos, ó Pai, nesse momento de tanta angústia, em que tantos sofrem, em tantos conflitos, que possamos direcionar os nossos corações aos seus ensinamentos, encontrando a paz necessária, pois sabemos que o Senhor é o condutor desta terra tão maravilhosa. Agradecemos a oportunidade bendita de poder hoje falar para esses nossos amigos, que possa haver a transformação, que possa haver a semente de querer saber mais, que possa haver a semente do amor, e assim como na música redigida pela nossa amiga Aureluz, do Consolador, é que digo: não sei nem dizer o que sinto agora, o porquê da vida, as razões da dor. Foram-se os medos, a luz do entendimento. Foram-se os medos,
à luz do entendimento que essa doutrina tão maravilhosa nos trouxe. Assim como a larva em metamorfose, desnudou meus olhos. Agradeço, Pai, a essa doutrina que me fortalece e que me fortifica. Que eu possa, assim como a larva, ter força suficiente para sair do casulo e transformar-nos numa linda borboleta. Obrigada, Pai, por esta noite tão proveitosa e tão maravilhosa. Que assim seja. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente noite.